Uma coisa eu tenho certeza, você tem muita curiosidade para saber como que a redação do Enem é corrigida. E eu estou aqui para responder, sanar essa dúvida para você. Primeira curiosidade que eu quero passar é que a redação do Enem é corrigida em uma média de 3 minutos, exatamente, ou melhor, somente 3 minutos. Por que disso? Porque o corretor tem em média 100 redações por dia para corrigir. Aliás, minimamente. E se formos fazer um cálculo aí matemático, 300 minutos corrigindo redação daria uma média de 5 horas. E isso sem levantar para tomar água, sem nada. E se todas as redações forem corrigidas em 3 minutos. É muito. Então é muito tempo que essa pessoa fica sentada, é muito tempo que essa pessoa fica de olho na tela do computador e fazendo as marcações. Por que somente 3 minutos? O corretor, ele abre esse texto na tela e tem duas visões, a visão micro e a visão macro. A visão macro é, será que ele fugiu ao tema? Primeiro item. Segundo item, será que ele realmente fez um texto dissertativo argumentativo? E terceiro, se respeitou os direitos humanos. Passados esses 3 pontos, vamos para a outra questão que é ver se o tema foi abordado plenamente, erros de português, se foi delimitado a questão dos 2 núcleos da tese, se tem a proposta de intervenção, avaliando todas essas nuances. Esses critérios mais minuciosos são chamados de critérios micro. E aí, o critério macro é toda essa questão que eu tinha falado anteriormente. Após essa leitura, como você sabe, não há marcações na redação. Então você vai receber seu espelho da redação sem nenhuma marcação, somente com comentários genéricos de acordo com a pontuação que você alcançou em cada competência. Então, pensa-se primeiro na competência 2, que é a abordagem do tema, estrutura e se há repertório sociocultural, áreas de conhecimento. Faça também uma leitura sobre projeto textual e a autoria na competência 3. Faça outra leitura da competência 5, relacionando a proposta de intervenção, para só então fazer as 2 últimas leituras, que é a questão da linguagem e a questão dos elementos coesivos. Após ler esse texto e ter a certeza, convicção de que é uma redação nota 1000, o que acontece? Lê tudo novamente para ter a certeza dupla de que essa redação é realmente 1000. Até porque no ano passado foram cerca de 5 milhões de candidatos e somente 53 redações nota 1000. E você sabe que dentre eles eu tenho uma aluna lá da Paraíba. Então, para você ter certeza disso, a sua redação ela passa por um processo de grande lisura e sempre por 2 corretores. Ao passar por 2 corretores distintos, um não sabe a nota do outro, um nem sabe quem é o outro, para ser sincero. Então, tem aquele critério. Se há uma discrepância entre as competências de até 80 pontos, está ok. Passou de 80 pontos uma competência, ou seja, um deu 200 pontos, o outro deu 120, até aí está ok. Mas passou disso, passa por um terceiro corretor. O segundo critério é, se na nota final teve uma discrepância acima de 100 pontos, também passa por um terceiro corretor. Esse terceiro corretor não tem acesso às 2 outras correções e dá uma nota totalmente sem essa visão dos outros. Se mesmo assim tiver discrepância, passa pelo 4º corretor em Brasília, que pega a sua redação fisicamente e a nota dele valerá para a sua classificação ao longo do SISU e de todo esse processo. Mas por que você tem que ter ciência desses 3 minutos? Você tem que fazer um texto claro, objetivo, conciso e um texto mais leve. Algumas pessoas utilizam alguns conhecimentos, critérios, palavras muito pesados que fazem com que esse texto tenha uma maior dificuldade de leitura. E o corretor, ele corrige de segunda a segunda, é um pouco cansativo. Então você não sabe se a sua redação será a primeira ou a 100ª redação a ser corrigida. Logo, você tem que fazer um texto que seja mais tranquilo, fácil, leve de ser lido, mas que mesmo assim utilize a norma padrão e deixe explícito, além da sua tese, tudo aquilo que você quer transmitir como argumentações, justificativas e as propostas de intervenção. Então, a partir de agora, faça seu texto pensando no outro e não em você. Até porque, desculpa te falar, mas não será você que corrigirá a sua redação.